Você sabe qual é o dia mais importante em Israel? É um dia onde os carros não circulam, as ruas ficam silenciosas, as pessoas jejuam por mais de 24 horas, no total 25 horas, e o espaço aéreo fica fechado. Exatamente nesse dia não existe voos. A maioria das festividades, dos feriados praticados em Israel tem origem bíblica. Onde nós vemos o Yom Kippur na Bíblia? O Yom Kippur, que na verdade Yom é dia, Kippur vem da palavra kapará, que é expiação, limpeza, muitos o chamam de o dia do perdão ou o dia da expiação. É um dia do ano que é muito importante em Israel, que é o dia onde as pessoas se reúnem para jejuar, famílias inteiras, para pedir perdão, para orar, para que assim elas possam ter um começo de ano bom. O Yom Kippur é 10 dias após o Ano Novo. E onde nós vemos o Yom Kippur na Bíblia? O Yom Kippur é mencionado quando Moisés, pela primeira vez, ele sobe ao Sinai para falar com Deus, para receber as leis, mas quando ele sobe, ele se depara com o pecado do povo, o bezerro de ouro. Então, para fazer uma limpeza, uma expiação do povo, foi feito o primeiro Yom Kippur. Então, Moisés intercedeu a Deus pelo povo enquanto eles jejuavam, se humilhavam e se arrependiam. Posteriormente, quando já tinha o tabernáculo, quando já tinha o templo de Salomão, um homem escolhido, que no caso o primeiro sumo sacerdote foi Arão, esse homem entrava diante do Santo dos Santos, ele entrava literalmente no Santo dos Santos e representava toda uma nação para pedir ali a Deus o perdão e a expiação do pecado do povo. Então era um dia único, imagina, era o único dia no calendário, o único dia no ano em que um homem representava toda uma nação e se achegava diante de Deus, era o dia mais sagrado. Bom, hoje em Israel não tem mais o templo de Salomão, obviamente. Então não são feitos mais sacrifícios, não existe mais o Santo dos Santos, mas sim o povo pratica o jejum, o arrependimento, o pedir perdão ao próximo e o se humilhar diante de Deus. É por isso que durante essas 24 horas você vê as ruas muito silenciosas, as pessoas saem de casa, é claro, porque não vão assistir televisão, elas não se alimentam nem bebem nada. Nas principais avenidas não tem a circulação de carros, onde em um dia comum é lotado de carros. Nesse dia você só vê crianças brincando e algumas andando de bicicleta. O espaço aéreo fica fechado, não existem voos. É claro que lugares onde são essenciais, como hospitais, a polícia, existe um pessoal que fica de plantão. Agora, por que é importante você entender, conhecer essas práticas em Israel? Porque, primeiro, se você for conhecer ou passear em Israel e por acaso você está justamente ali no dia de Yom Kippur, você chega antes do Yom Kippur e se depara com tudo parado, a cidade parada, você vai entender do que se trata e vai até poder se preparar. Segundo, quando nós conhecemos um pouco sobre Israel, um pouco do que é feito lá, dos costumes, nós conseguimos entender ainda melhor as escrituras sagradas, como por exemplo quando lemos sobre a carta aos Hebreus. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Agora você consegue entender por que essa carta aos Hebreus diz o seguinte, que agora nós temos um sumo sacerdote que intercede ao Pai por nós, que está sempre diante de Deus por nós. Por quê? Por que Jesus é o sumo sacerdote? Por que ele intercede por nós? Porque sim, gente, era um costume de que um homem, uma vez ao ano, para você entender a santidade de Deus, uma vez no ano, ou seja, ele se preparava o ano todo, o sumo sacerdote, para se achegar até Deus, para você ver como o contato direto a Deus era uma coisa que era restrita e um privilégio somente de um homem que iria interceder por todos os demais. Então, na carta aos Hebreus, nós conseguimos entender que após o sacrifício de Jesus, ele intercede por nós diante do Pai constantemente, ou seja, o acesso a Deus não é mais uma vez ao ano,
2 ou 3 ou algumas vezes. O acesso a Deus é sempre que é usado o nome de Jesus. Por isso ele diz: acheguemo-nos a Deus com confiança, com intrepidez, ou seja, não com medo ou tímidos, achando que não seríamos aceitos, porque através do sangue de Jesus, esse contato direto com Deus é possível. Sim, gente, esse costume e essa prática em Israel é muito bonita, mas a boa notícia para todos é que, através do sangue de Jesus, nós podemos ter acesso ao Pai sempre, a todo momento. Nessa época, as pessoas costumam falar Hatimah Tová ou Gmal Hatimah Tová, ou seja, que você seja inscrito no livro da vida. Segundo uma tradição, isso não é segundo a Bíblia, que de acordo com as suas ações, no dia de Yom Kippur, ou seja, se você se arrependeu dos seus pecados, se você pediu perdão, se você jejuou, o seu ano será um ano bom. E Deus iria escrever, no caso, o nome no livro da vida de todos aqueles que têm um bom proceder e, consequentemente, o ano dessa pessoa seria bom. Então as pessoas desejam que elas inscritas. Tudo isso acontece na época de Yom Kippur. Esse vídeo foi gravado há um tempo atrás, como vocês puderam perceber. Mas eu te faço algumas perguntas para a gente poder entender o Yom Kippur de verdade. Você entendeu realmente o que isso significa? Esse dia? Yom é dia, Kippur é expiação. Vem da palavra kapará, que cobre os nossos pecados. Agora eu te faço uma pergunta. Quem é capaz, nos dias atuais, de cobrir os nossos pecados? Hoje, como nós sabemos, não existe templo em Jerusalém, não são feitos mais sacrifícios de animais. Porém, segundo uma tradição que surgiu, judeus têm o costume em Israel de usar o sangue de galinhas para trazer a expiação ou a capará pelos seus pecados. Daí você consegue entender como o sangue é importante na tradição bíblica. É claro que isso não se aplica a todos os judeus, porque vem crescendo um número de judeus que aceitaram Yeshua, Jesus, como seu Salvador. Ora, pessoal, quem é que pode nos trazer redenção através do seu sangue? Quem é que nos dias atuais pode entrar por nós no Santo dos Santos, sem culpa, sem ter o risco de que ele tenha alguma mancha, algum pecado, e interceder por nós? Dessa forma a gente pode chegar ao Pai sem nenhuma culpa, sem nenhuma vergonha, sabendo que fomos limpos, que fomos redimidos. Quem? Sim, gente, é Jesus. Então eu quero terminar esse vídeo falando para vocês que, para mim, Jesus, Yeshua, é a revelação do Yom Kippur. É a revelação do dia da expiação. O dia da expiação, que era feito desde os tempos de Moisés, era uma sombra de quem haveria de vir e realmente trazer essa capará, essa purificação por todos nós. Se você ficou até aqui nesse vídeo e concorda com essas palavras, gosta dos conteúdos, digite Yeshua, Jesus em hebraico, nos comentários, e assim a gente vai conseguir espalhar e chegar a muito mais pessoas que têm a curiosidade das festas, da cultura, mas às vezes ficam perdidas, não entendem que uma coisa completa a outra. Lehit laot.